Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos de volta à Escola Online. Eu sou o professor Thales, professor de português de vocês aqui do canal. E hoje a gente vai falar sobre o contexto de produção, circulação e recepção dos textos também. Gente, a gente vai estar muito focado na coisa, né, da comunicação virtual aqui. E é um conteúdo muito legal para a gente pensar não só, né, a matéria, mas pensar também um pouquinho sobre a nossa vida. Então, antes de a gente começar essa aula, gente, dá uma passadinha nas nossas redes sociais. Tá? Acompanha a gente por lá, tem muita coisa legal saindo. Aqui no YouTube também, gente, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, ativa o sininho de notificação aí. E um recado especial, se liga aqui que no dia 12 de setembro, às 16 horas, a gente vai ter uma live falando sobre o Enem, beleza? Então vai ter muita coisa legal, muitas dicas, como estudar, né, o que é importante da gente saber sobre essa prova e tal, como se preparar. Vai ter muita coisa bacana mesmo, então eu espero vocês por lá também. Fora isso, galera, vamos para a aula que o conteúdo está muito legal. Bom, gente, na nossa atividade 1 tem um recadinho da galera do PET, né, para vocês ali no material. Eu deixei esse recadinho aqui também porque eu achei ele interessante, né, e eu faço das palavras deles, né, as minhas palavras aqui também para vocês. Espero que vocês estejam todos bem, estejam saudáveis, estejam conseguindo fazer, né, os estudos de vocês, na medida do possível, é claro. Né, a gente não precisa ficar se cobrando tanto a produtividade durante a quarentena, mas é importante a gente também se manter ativo, tá bom? Então espero aí que esteja tudo bem com vocês. Espero também poder estar contribuindo aí, né, para melhorar um pouquinho essa situação, né, que a gente se encontra. E, né, na atividade 1 a gente vai ter um texto que é exatamente em torno dessa comunicação virtual, né, que é como basicamente todo mundo está se comunicando cada vez mais atualmente. Já deixei uma traduçãozinha aí do lado, né, sobre o que está rolando. Né, basicamente, né, vem o sujeitinho aqui e fala, né, que tal irmos para a praia, aproveitar o sol, andar de bicicleta, nadar, namorar, né? Quando puder me responde, porque vai ser top. Aí passa ali algum tempo, né, as mensagens são lidas, tem uma verificação de leitura ali, e depois ele vem e fala, outra coisa, quer pizza hoje, depois do lanche, o café lá em casa, né, se te dou um presente, o seu presente de aniversário atrasado, que eu amo. Aí ele não fala, né, porque eu amo você e tal, então a gente fica meio confuso ali, o referencial desse amor, né, e vai ser a última parte, né, vai ser top jantar com você, e depois, né, ali vários emojis de, né, coraçãozinho ali, o cara deve estar meio apaixonado e tal, né, e depois, né, a mãozinha ali dando o fist bump, né, que é bater os punhos assim, tipo, vai ser muito foda ver o mar com você e tal, coisa do tipo assim. Bom, gente, vamos lá para a atividade para a gente entender um pouquinho melhor sobre essa situação toda. Então, a gente pode encontrar esse tipo de texto, basicamente, né, nas mídias sociais, nos aplicativos de comunicação. Né? Os emoticons, que vieram antes dos emojis, que eles eram feitos com letras, né, com símbolos do teclado e tudo mais, eles começaram muito antigamente. Né? Eles começaram lá nos anos de 1800 e pouco, nos jornais ingleses, para você avaliar, por exemplo, serviços e tal que você pediu. Tinha lá as carinhas, feliz, triste, etc. E você podia dizer se você gostou do serviço ou não, marcando essas carinhas. Né? Então o emoticon é uma parada bem antiga. Os emojis já vai ser uma coisa da comunicação online mesmo. Inclusive tem um filme na Netflix que saiu há pouco tempo, bem ruimzinho, mas assim, tem. Explica um pouquinho sobre essa coisa dos emojis, né? Mas ele não tem uma história tão legal nem nada assim. Mas bom, gente, vamos dar a sequência aqui. Na segunda questão, é perguntado, né, com que frequência você utiliza os emojis para escrever, né, uma mensagem. No geral, né, a gente usa uma frequência bem grande. Por quê? A gente tem as razões, primeiro, sociais, né, que a nossa sociedade hoje é muito visual e muito imediatista. Então, você usar emojis, você economiza tempo e você chama atenção também. Tipo assim, se você usar na medida certa emojis, figurinhas e tal, você chama atenção para o que você quer comunicar. Né? Mas o principal uso dos emojis, né, é falar sobre as intenções por trás da fala. Tá bom? E esse uso ele é feito desde assim, o surgimento da internet.
né, ali na década de 60 para a década de 70, né, quando as primeiras universidades tiveram internet, começaram a se comunicar por e-mail, por exemplo, várias pessoas começaram a notar que eles eram mal interpretados. Então eles começaram a colocar os emoticons na época, né, pra, tipo assim, mostrar, ó, isso aqui que eu tô falando é zoeira, isso aqui é sério, né, ó, tem que prestar atenção nisso e tal. Então, por quê? Porque muitas vezes quando a gente se comunica de forma escrita, a mensagem não sai como a gente queria, né? Vocês já devem ter visto isso. Tipo, você falar alguma coisa pra alguém, a pessoa acha que você tá bravo, ou então, tipo, você fala uma parada, a pessoa tá toda séria, você fala um negócio, a pessoa acha que você tá zoando com a cara dela, né? Então, o emoji, ele é interessante para mostrar, tipo, com que emoção eu estou tentando falar isso, né? Porque aí você tira essa ambiguidade das frases, duplo sentido, beleza? E, né, que recurso a pessoa que escreveu o texto utiliza aqui? No caso, né, ela usa das falas, né, na linguagem verbal, usa da linguagem não verbal também, ela usa dos emojis, né? Então, os recursos são bem tranquilos de verificar aqui. Daí essa frase, você considera que a imagem vale por 1000 palavras? Justifique. Bom, então olha só. No contexto aqui do PET, tá? No contexto da questão que ele passou para nós, não. Beleza? Porque cada tipo de comunicação vai ter suas especificidades e os seus usos. E o mais importante é você buscar uma equivalência, tipo assim, isso aqui vale por tipo X palavras, isso aqui vale por tipo, você pode substituir um pelo outro. Nessa substituição ela não é interessante. O que é o mais interessante? É você saber usá-las muito bem, de forma tanto separada quanto em conjunto, né? Então, para o contexto da comunicação digital, virtual, etc., essa frase ela não é muito legal. Tá? Só que, por que eu estou dando ênfase nessa coisa do contexto? Porque essa frase, na verdade, ela vem de outro contexto. Ela vem de um contexto, por exemplo, de pessoas que falam várias coisas, usam muitas palavras, só que muitas vezes você verifica se a pessoa é daquela forma ou não através de uma imagem, por exemplo. Né? Então vamos supor uma mulher assim tal, que ela vira e fala pro cara, não, eu te amo pra sempre, sei lá o que, bababá e tal. De repente, né, chega uma foto, chega um vídeo da mulher traindo o cara. E vice-versa também, né? Tipo, um cara vai lá, promete 1000 coisas pra mulher, fala que vai casar com ela e tal, e de repente chega lá, pum, chega uma imagem do cara beijando a melhor amiga da mulher. Né? Então, nesses contextos tipo de verificação de coisas, tipo de você ver sobre a personalidade real de alguém, ou então comprovar coisas judicialmente falando, muitas vezes as imagens vão valer mais do que as palavras, sim. Né? Só que é por isso que é importante a gente responder essas questões pensando em contextos específicos, tá? Porque o contexto muda muito o significado das frases. É número 5, né? A palavra a pessoa que escreveu a mensagem teve resposta, né? É comum as pessoas não responderem. Não, ele não teve resposta, né? As mensagens foram enviadas, né, pelo mesmo usuário durante 2 horas, entre a primeira e a última, né? E é muito comum as pessoas não responderem as mensagens. Né? Só que é interessante que ao mesmo tempo que é comum, né, muita gente se incomoda muito com isso. Né? Eu acho que é bem chato, né, quando você está tendo um papo fluido, que você precisa de uma resposta rápida ou instantânea, e a pessoa de repente simplesmente para de responder, né, sem avisar nem nada. Isso aí eu acho uma coisa ruim. Mas uma coisa também que é ruim dentro dessa situação é uma cobrança que começou a ser feita, né, de que tipo, você mandou a mensagem tem que ser respondido na hora. Tipo, a pessoa tem que estar respondendo mensagem o dia inteiro. Né? Então isso não é legal também. Porque tem atividades diárias, na verdade a maior parte das suas atividades diárias não é legal você fazer com o celular do lado. Não é bacana você perder o foco, perder a concentração para ficar respondendo rede social, WhatsApp e e-mail. Né? Então, eu não sei, acho que deveria ser começado a ensinar ou criar algum tipo de ética virtual, né, para que essas coisas ficarem um pouquinho mais acertadas. Né? Eu, por exemplo, sempre aviso assim, ó, tipo, não, estou saindo, não vou poder responder agora e tal. Ou então eu falo, ó, eu costumo responder somente nesses horários, né, porque, pô, você está lá preparando uma aula, você está, né, dando uma aula, você não vai ficar mexendo no celular. Né? Você está estudando e tal, está trabalhando, né? Não é uma coisa legal. Então,
é bem importante mesmo você tipo, deixar essas regras muito bem especificadas para os outros e principalmente para você mesmo, né? Para você usar a internet de uma forma um pouquinho mais saudável também, né? Não ficar esse vício inteiro, né? Tipo o dia inteiro na internet mexendo com mensagem e tal, né? Tornar a nossa vida um pouquinho mais produtiva fora do mundo virtual também. Então, galera, aqui na atividade 2, né, já é um texto mais específico, né, sobre a situação do trabalho remoto. Tá? Mas aqui eu acho que tanto o trabalho quanto o estudo remoto eles ganham bastante significado dentro desse texto, que é sobre a comunicação assíncrona. Então, o que seria comunicação em sincronia? Então, assíncrona tem esse prefixo a, né, que quer dizer que não tem sincronia. Né? Então, seriam comunicações que elas vão estar lá para sempre. Por exemplo, a nossa aula aqui. Né? Ela vai ter o upload no YouTube e você vai poder assistir ela quantas vezes você quiser, de onde você quiser, pode mostrar para os colegas, para a família. E vai estar lá o conteúdo. Você pode olhar, rever, né, estudar esse conteúdo quantas vezes você quiser. A comunicação síncrona, muitas vezes ela não tem essa oportunidade, porque ela é uma aula, tipo, acontece lá naquele momento, ela é uma live, né, e tal. Algumas vezes essas coisas são gravadas, então, tipo, a comunicação síncrona, ela pode se tornar assíncrona, mas o que ele mostra aqui, por exemplo, é em questão de trabalho, é em questão, por exemplo, de reuniões. Né? Você vai lá e marca uma reunião, fala um monte de coisa para as pessoas, depois as pessoas saem da reunião, tem vários afazeres, tem várias coisas para fazer, né? Várias obrigações, e a pessoa esquece daquelas coisas. Então, tipo, se você deixa essa comunicação de forma assíncrona, ou seja, que a pessoa pode olhar a qualquer momento, pode ler aquilo, as instruções a qualquer hora do dia e tal, fica melhor para a produtividade dela, porque ela vai escolher horários em que aquilo seja melhor para ela fazer. Né? E assim ele traz algumas outras vantagens também, a coisa de você não ter que se deslocar, é, as interações no escritório, né, e tal, no local de trabalho, que muitas vezes, né, assim, prejudica ali um pouco, né, da produtividade, o cara tá mais perto da família, dos amigos, poder fazer seus hobbies e tudo mais. Então ele traz, tipo, pontos positivos e negativos. Algum desses, assim, você não precisa, né, você não precisa concordar com esse texto, né, mas a gente precisa entender o que está rolando aqui. Então, gente, vamos lá. Aqui na nossa atividade, né, ele pede para a gente falar, né, tipo, por que os trabalhadores remotos são mais produtivos. Então, primeiro, reduzem o tempo gasto com trânsito? Isso está no texto? Sim, isso está no texto. Né? Estão junto com a família, né, e isso facilita o trabalho? Né? Então, isso está no texto? Sim, também está no texto como correto. A comunicação assíncrona produz melhores resultados? Também está no texto, corretíssimo. E a letra D, há menos distrações com os colegas de trabalho. E ele também fala sobre isso. Uai, mas professor, como assim? Tem 4 alternativas que são verdadeiras no texto. Então, quando isso acontecer, gente, numa questão de interpretação de texto, é importante a gente perceber tipo, qual dessas teve uma ênfase maior no texto. Então, só de você ver o título e você ver tipo, o raciocínio que ele emprega, a gente vai perceber que a comunicação assíncrona tipo, é a principal razão para ele. Né? Então, não quer dizer que as outras não existam, quer dizer apenas que tipo, o foco na comunicação assíncrona foi maior. Tá bom? Então, gente, isso é um cuidado que a gente tem que ter muito grande em questão de interpretação de texto, porque muitas alternativas, muitas vezes, não é que elas estão erradas, mas elas são menos importantes do que as outras. E no caso, foi o que aconteceu aqui. Beleza? Na próxima parte da atividade, é perguntado, né? Eles evitam as distrações do escritório. Né? O pronome eles, né, vai se referir ao quê? Né? Os empresários, estudos, trabalhadores ou meios de comunicação. No caso, né, quem que está trabalhando fora do escritório? São os trabalhadores. Né? Então, letra C, uma referência bem tranquila aqui para nós. Né? E a última, né, no fragmento, embora eu ache que o trabalho remoto seja futuro, acredito que a comunicação assíncrona é um fator ainda mais importante na produtividade, independentemente da sua equipe ser remota ou não. Então, né, aqui ele está falando dessa coisa, né? Independente de você estar trabalhando em casa ou não, né, você fazer uma comunicação que ela pode ser acessada a qualquer momento, né, vai dar muito mais produtividade do que você ficar fazendo reuniãozinha, né? Isso é real. Né? Tipo, eu já trabalhei em empresas que o pessoal fazia reunião tipo, toda semana, né? E essas reuniões elas não eram frutíferas.
é simplesmente pelo fato de ter que tipo, ir lá e ficar falando as coisas para as pessoas cara a cara e tudo mais, né? Mas a maioria dos funcionários esquecia, tipo, né, o que você tinha acabado de falar, ou então passava uma semana e ninguém lembrava mais o que tinha que fazer e tudo mais. Então, se você faz isso, né, de forma assíncrona, você faz e-mails, você faz memorandos, você tipo deixa um vídeo instrucional, que seja, né, a pessoa vai poder olhar aquilo o tempo inteiro, sempre que ela precisar, e ela acaba gravando aquilo melhor. Né? Então, e essa opinião, né, do narrador e a opinião também que eu trouxe aqui para vocês, né, é tipo assim, que tipo de textualidade a gente tem ali? Né? Então, primeiro, é um narrador neutro que não declara a sua preferência? Não, né? Ele fala, ó, eu acho. Então, ele já vai falar, acredito. Então, ele está falando da preferência dele. Letra B, um jornalista que narra os fatos sem colocar a sua posição. Mesma coisa da letra A, né? Só com palavras diferentes. Então, não. O espectador que não deixa o leitor perceber sua presença. Então, ele não é um espectador, né? Ele está narrando o fato. E também ele deixa bem claro, ó, eu estou falando isso, né? E a última, um narrador que transmite seu ponto de vista e participa da narrativa. Né? Então, perfeito. Né? Ele mostra isso usando principalmente dos verbos e pronomes da primeira pessoa do singular. Bom, gente, a aula foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele joinha aqui para nós. Deixa um comentário bacana aí também, né, pra gente interagir aqui sempre pelo canal. A presença de vocês aqui é sempre muito gratificante para todos nós. E galera, não se esqueça, salve a data, beleza? Dia 12 de setembro a gente vai ter a nossa live aqui no YouTube, que vai ser bacana demais. Eu conto com a presença de todos vocês lá. E gente, espero que você tenha uma ótima semana de estudos e a gente se vê num próximo vídeo.